Estava lá eu assistindo ao MV de Super Lady e a maquiagem da Minnie foi a que mais me chamou a atenção. Então eu decidi trazer um tutorial. E eu começo preparando a minha pele com um primer para disfarçar os poros, deixar essa pele bem lisinha, e eu aplico um pouquinho só onde os poros estão visíveis. Já venho fazendo uma camadinha de base, não faço uma camada grossa, até porque essa base já é bem pigmentada. Aplico o corretivo abaixo dos olhos e no nariz, porque eu percebi que no nariz está bem iluminado. Assistindo o MV algumas vezes e olhando as fotos da maquiagem da Minnie, eu fiquei com um pouco de dúvida se realmente tinha um blush ali ou se eu tava fanficando. Mas parece que eu vi um blush aplicado ali um pouco abaixo dos olhos, então eu decidi fazer. E é por isso que eu tô selando o corretivo só agora, já que o blush ia ser aplicado na parte que eu apliquei corretivo. Para isso funcionar, você precisa usar um corretivo hidratante, porque se for um corretivo mate que seca, ele pode craquelar se você não selar ele na hora. Aproveitei o pincel pequeno para já selar também as partes onde a base poderia acumular. Para iluminar, eu usei um iluminador que ele é um duo. Ele tem um lado mais fininho, mais acetinado, que não tem partícula de glitter, e tem um outro lado que tem uma super partícula de glitter. Eu usei o lado sem a partícula de glitter e caprichei no nariz e no arco do cupido, que foi onde eu vi maior iluminação na pele dela. Como o iluminador que eu usei era bem fininho e eu queria uma pele glow, eu usei esse mesmo pincel para aplicar pó para selar o restante da pele. A sobrancelha da Minnie é bem mais clarinha e tem pelos mais finos do que o meu, mas eu fiz uma sobrancelha esfumadinha assim como a dela. No olho, eu começo com um pincel de esfumar bem fininho e uma sombra marrom para fazer o côncavo. E eu achei esse esfumado do côncavo bem interessante, porque ele é mais intenso no canto interno do olho e ele vai sumindo à medida que a gente leva para o canto externo. Depois disso, eu pego aquele iluminador e uso a parte com glitter para fazer a sombra brilhosa mais clara da pálpebra. Eu percebi que o delineador da Minnie estava meio marrom, só que eu não consegui decifrar se era um marrom mais frio ou quente, porque no MV as luzes e a colorização tá mais fria, só que nas fotos da maquiagem dela ele já me pareceu mais quente. Então, na dúvida, eu usei o mesmo marrom que eu usei na sobrancelha como delineador. O produto pode ser usado para isso, era um tom de marrom legal e eu achei que ia dar certo, então eu usei. A parte de rabinho desse delineado eu faço bem fininha e levantada para cima. Eu nem levo ela até o final do olho, porque o meu olho é caído e como o dela tá bem levantadinho, eu queria fazer igual. E rente aos cílios, eu já faço o delineado mais grossinho. Pode parecer que vai ficar grosso demais se você olhar aí e comparar com o dela, mas acredita que vai dar certo. Depois, eu venho com uma sombra que é meio cobre, meio dourada, um acobreado dourado, e passo em cima do delineado rente aos cílios. Só não passo a sombra em cima da parte do rabinho do delineado. E com essa mesma sombra, eu venho passando rente aos cílios inferiores. Eu pego um pouco do iluminador que eu passei na pálpebra e eu venho passando ele abaixo dessa sombra cobreada da linha inferior e esfumando o encontro entre as duas. Eu percebi que a cor que ela usou na linha d'água pareceu, em vários momentos, ser esse mesmo tom de marrom do delineado. Então eu usei o delineador mesmo com um pincel para fazer a minha linha d'água. Agora é a hora de fazer a cobra com as pedrinhas. Eu não tinha pedrinhas exatamente iguais às dela, mas eu tentei fazer o mais parecido possível. O final do rabo da cobra pareceu ser pintado, não pareceu ser pedrinha porque é bem fininho, mais achatado na pele dela. Então eu usei o BT Velvet Black e um pincel de unha de metal bem fininho para conseguir fazer. Com esse mesmo pincel, eu aproveitei até para fazer a pintinha que a Minnie tem. Passei uma máscara de cílios bem caprichadinha nos cílios superiores e nos cílios inferiores.
E agora, vamos para os lábios. Esse lábio da Mini parece facilmente ter sido trabalhado com mais de 2 produtos. Eu já vi muito vídeo de make coreana e nos lábios elas capricham bastante, usam muitos produtos. Então eu começo com o BT Tint Mary, que é um vermelho mais quente, mais claro, para fazer o fundo desse lábio. Esfumo o contorno com os dedos e venho com um batom da Candice Berenice só na linha do centro dos lábios. Esse batom, ele tem um fundo mais terra, mais fechado e um aplicador cushion, que facilita muito o esfumado. Eu percebi que tem algumas partes do lábio da Mini que parece ter uma cor ainda mais fechada. Coreanos fazem muito uma técnica de pintar algumas regiões centrais assim do lábio de cores mais escuras, marrons fechados, e isso funciona muito bem em formatos de lábios que são assim, estilos da Mini. Enquanto eu falo, vai estar passando uma foto dessas técnicas para vocês e eu vou mostrar qual é essa parte escura que eu tô falando. O meu lábio é diferente, mas para fechar um pouquinho mais o centro do lábio, eu peguei o delineador, coloquei um pouquinho no centro do lábio e esfumei. Esse delineador tá muito versátil. Fez sobrancelha, fez olho, fez linha d'água, fez boca, fez tudo. Finalizei tudo com um gloss. Esse gloss que quase não tem cor. Aqui, quanto mais transparente for o gloss que você estiver usando, melhor. Coloquei o gloss na plaquinha, fui pegando com um pincel e aplicando nos lábios para não sujar o meu aplicador do gloss. E eu vou levando esse gloss um pouquinho para fora do contorno do lábio, mas é pouca coisa para fora. Aplica gloss concentrando mais no centro dos lábios e aí vai levando o restante que fica no pincel pro contorno. E eu amei essa make. Eu usaria ela com pedrinha e tudo. O cabelo você deixa pra lá, porque foi uma tentativa de fazer uma referência ao penteado dela. E no penteado eu sou tão boa quanto eu sou em matemática. Eu não sou boa em matemática. É isso. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijão e até a próxima.